Acompanhe agora o comentário do diretor-presidente da Rede Vale de Comunicação, senhor Oswaldo Carlos. Vamos pedir permissão hoje aos nossos ouvintes para que nos permitam ler uma correspondência um pouco maior do que o de costume nos nossos comentários, recebida de um funcionário federal que foi transferido para Roraima. Eis o assunto. As 2 semanas em Manaus foram interessantes para conhecer um Brasil um pouco diferente, mas chegando em Boa Vista, Roraima, não pude resistir a fazer um relato das coisas que tenho visto e escutado por aqui. Conversei com algumas pessoas nesses 3 dias, desde engenheiros até pessoas com um mínimo de instrução. Para começar, o mais difícil de encontrar por aqui é roraimense. Para falar a verdade, acho que a proporção é de 1 para cada 10 pessoas. É bem razoável. Tem gaúcho, carioca, cearense, amazonense, piauiense, maranhense e por aí vai. Portanto, falta uma identidade com a terra. Aqui não existem muitos meios de sobrevivência, ou a pessoa é funcionária pública, e aqui quase todo mundo é, pois em Boa Vista se concentram todos os órgãos federais e estaduais de Roraima, além da prefeitura, é claro. Se não for funcionário público, a pessoa trabalha no comércio local ou recebe ajuda de programas do governo. Não existe indústria de qualquer tipo. Pouco mais de 70% do território é demarcado como reserva indígena. Portanto, restam apenas 30%, descontando-se os rios e as terras improdutivas, que são muitas, para se cultivar a terra ou para a localização das próprias cidades. Na única rodovia que existe em direção ao Brasil, liga Boa Vista a Manaus, cerca de 800 quilômetros, existe um trecho de aproximadamente 200 quilômetros de reserva indígena, por onde você só passa entre 6 horas da manhã e 6 horas da tarde. Nas outras 12 horas, a rodovia é fechada pelos índios, com autorização da FUNAI e dos americanos, para que os mesmos não sejam incomodados, para que os índios durmam em paz. Detalhe, você não passa se for brasileiro, o acesso é livre aos americanos, europeus e japoneses, aos brasileiros não. Desses 70% de território indígena, diria que em 90% dele ninguém entra sem uma grande burocracia e autorização da FUNAI. Detalhe, americanos entram na hora que quiserem. Se você não tem uma autorização da FUNAI, mas tem dos americanos, então você pode entrar. A maioria dos índios fala a língua nativa além do inglês ou francês, mas a maioria não sabe falar português. Dizem que é comum na entrada de algumas reservas encontrarem-se hasteadas bandeiras americanas ou inglesas. É comum se encontrar por aqui americano tipo NERS com cara de quem não quer nada, que veio caçar borboleta e joaninha e catalogá-las, mas no fim das contas, pasme. Se você quiser montar uma empresa para exportar plantas e frutas típicas ou medicinais ou componentes naturais para a fabricação de remédios, pode se preparar para pagar royalties para as empresas japonesas e americanas, que já patentearam a maioria dos produtos típicos da Amazônia. Por 3 vezes repeti a seguinte frase após ouvir tais relatos: e os americanos vão acabar tomando a Amazônia. Em todas elas ouvi a mesma resposta em palavras diferentes. Vou reproduzir a resposta de uma senhora simples que vendia suco e água na rodovia próximo de Macajaí. Irão não, minha filha. E tu não sabe, mas tudo aqui já é deles. Eles comandam tudo. Você não entra em lugar nenhum porque eles não deixam. Quando acabar essa guerra, eles virão para cá e vão fazer o que fizeram no Iraque, quando determinaram uma faixa para os curdos, onde iraquiano não entra. Aqui vai ser a mesma coisa.
A dona é bem informada, não? O pior é que, segundo a ONU, o conceito de nação é um conceito de soberania. E as áreas demarcadas têm o nome da nação indígena, o que pode levar os americanos a alegarem que estarão libertando os povos indígenas. Fiquei sabendo que os americanos já estão construindo uma grande base militar na Colômbia, bem próximo da fronteira com o Brasil, numa parceria com o governo colombiano, com o pseudo-objetivo de combater o narcotráfico. Por falar em narcotráfico, aqui é rota de distribuição, pois essa mãe chamada Brasil mantém suas fronteiras abertas e aqui tem estrada para as Guianas e Venezuela. Nenhuma bagagem de estrangeiro é fiscalizada, principalmente se for americano, europeu ou japonês. Isso pode causar um incidente diplomático. Dizem que tem muito colombiano traficante virando venezuelano, pois na Venezuela é muito fácil comprar a cidadania venezuelana por cerca de $200. Pergunto inocentemente às pessoas, por que os americanos querem tanto proteger os índios? A resposta é absolutamente a mesma, porque as terras indígenas, além das riquezas animais e vegetais, da abundância de água, são extremamente ricas em ouro. Encontram-se pepitas que chegam a ser pesadas em quilos, diamante, outras pedras preciosas, minério e das reservas norte de Roraima e Amazonas, ricas em petróleo. Parece que as pessoas contam essas coisas como que num grito de socorro a alguém que é do Sul, como se eu pudesse dizer isso ao presidente ou a alguma autoridade do Sul que vá fazer alguma coisa. Pessoal, saio daqui com a quase certeza de que em breve o Brasil irá diminuir de tamanho. Será que podemos fazer alguma coisa? Desculpe o tamanho da leitura de hoje, mas o assunto é da máxima importância. Obrigado pela atenção. Veja a seguir. Última edição do Pratas da Casa Acústico lotou o auditório da Univates com a banda Reação em Cadeia.